me conhece, eu sou Vanessa, sou terapeuta integrativa, energética, trabalho com Theta Healing, com cura quântica, com apometria, com oráculo. São várias ferramentas aí, né, que eu venho buscando para ajudar, né, as pessoas naquilo que elas mais precisam. E hoje eu senti de trazer um pouquinho desse tema, né, sobre os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas emoções. Às vezes, às vezes é um assunto que as pessoas já ouviram falar, mas é sempre bom, né? Eu acho que é sempre bom falar um pouco sobre isso, porque é muito. Cada vez que eu tenho estudado mais e mais, cada vez assim, a gente precisa saber falar sobre isso. Inclusive, é um tema que as escolas deveriam ensinar para as crianças desde pequenos, né? Porque acho que se fosse ensinado para as crianças, a gente teria adultos melhores, né? E, e eu queria falar para vocês sobre essa questão dos nossos pensamentos, né? Como os nossos. Vocês já ouviram aquela expressão como é que fala? Os pensamentos têm poder, né? Os nossos pensamentos têm um poder enorme sobre a nossa vida, sobre o que acontece com a gente. Então, por exemplo, pensa numa coisa. Pensa aquela vez que você se sentiu, que aconteceu alguma coisa com você, que você se sentiu enganado, que você sentiu raiva. Pensa em alguma situação que aconteceu com você, pode até fechar os olhos se quiser, que te trouxe assim uma chateação, sabe? Que você às vezes se sentiu enganado, e que você ficou injuriado por ter acontecido isso com você, ou que alguém te enganou, um exemplo. E aí quando a gente começa a pensar em alguma coisa assim, né, em algum pensamento ruim que tenha acontecido com a gente, alguma situação ruim que aconteceu com a gente, não vai subindo uma raiva, vai subindo até um quentor, assim, né, no estômago. A gente vai se sentindo pesado. E aí, às vezes, o que acontece? Quando a gente passa por uma situação, um conflito com alguém, alguma briga com alguém, mesmo às vezes que você é com seu marido, que você é com a sua esposa, que você brigou e ficou com aquela sensação, nossa, que raiva que eu fiquei dele ou dela. E isso acontece, e pior, quando acontece isso com a gente, é que a gente fica remoendo isso. Aí a gente fica o dia todo pensando naquela situação, pensando naquele conflito, pensando. Às vezes acontece de dar até dor no estômago no final do dia. A gente está com dor no estômago. Por quê? Porque a gente não engoliu aquela situação. Porque gerou essa raiva, né? E assim, cada sentimento aquela coisa, né? Nossos pensamentos geram os nossos sentimentos que geram as nossas emoções, né? Então, assim, cada coisa que acontece com a gente gera uma reação no nosso corpo, né? Eu dei Ai, gente, desculpa, acabou de cair meu negócio aqui ao vivo. Cada vez que a gente passa por uma situação de conflito, a gente sente. Peraí, deixa eu só arrumar aqui, gente. Falhas técnicas. A gente, então, guarda, no caso, essa dor, né? No caso, essa dor aqui no estômago, né? Traz até uma doença pra gente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A primeira coisa é saber liberar essa raiva, né? A gente olhar para aquela situação, ver que a gente tá com raiva e a gente precisa pôr essa raiva para fora, né? Porque essa história que a gente aprendeu, né? Geralmente, que a gente tem que engolir as coisas, está errado, né? A gente precisa das duas umas, ou chegar na pessoa, se for alguma pessoa assim, que a gente pode conversar e falar, olha, não gostei disso, né? Você não vai, não tô falando para você xingar a pessoa, mas você falar educadamente, olha, não gostei do jeito que você me falou comigo, do jeito que você me tratou, isso me trouxe uma mágoa, né? E falar, você pode falar, mas fala de uma outra forma, sabe? É a gente se comunicar, saber se comunicar.
que é o que está faltando com as pessoas, né? As pessoas cada vez menos estão se comunicando. E outra coisa é você, às vezes, se mesmo assim você às vezes não consegue chegar na pessoa, de tão magoada que você ficou, vocês já ouviram falar naquela expressão de a gente escutar as nossas emoções? Escuta das emoções, né? É você, se acontece isso no seu trabalho, é você chegar em casa, sei lá, no momento que você está sozinha, talvez tomando banho, é você sentir, né, deixar o chuveiro, a água do chuveiro cair na sua cabeça, e aquele momento você sentir toda aquela emoção, toda aquela angústia, sabe? E até você poder, até imaginar mesmo que aquela água do chuveiro está lavando esse sentimento ruim, sabe? Escorrendo pela sola dos seus pés. Ou também é você chorar. Sim, chorar faz bem, né? Então, assim, chorar mesmo aquela raiva, pôr para fora, que tudo que a gente guarda para dentro, acumula aqui de mágoa no nosso coração, faz mal para a nossa saúde, né? E aí dá uma doença até mais grave na gente. Então, assim, pôr para fora mesmo, tá? Então, a gente precisa aprender a fazer isso. É saudável e a gente vai se sentir mais leve quando a gente coloca o choro, né? Quando a gente traz o choro. É... E aí agora outra experiência, né? Outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês. Agora pensa em uma situação que te trouxe assim muita felicidade, sabe? Às vezes, você saiu de férias e conseguiu fazer aquela viagem dos sonhos. Ou, por exemplo, se você conseguiu um emprego, aquele emprego que você estava querendo, dos sonhos e que você ficou muito feliz. Qualquer situação que te trouxe muita felicidade. Se você é mãe, o nascimento do filho, sabe? Uma situação que te deixou muito feliz. Então, assim, quando a gente pensa numa situação feliz, isso já traz uma alegria pra gente. Ó, só de falar nisso, eu já fico, nossa, me vem várias memórias, várias conquistas, pensa em alguma conquista, sabe? E isso muda a nossa energia, muda o nosso clima, a gente transborda, né? Transborda alegria e contagia até quem está do nosso lado, né? Por que eu estou falando isso? Para também trazer uma prática para vocês, todo dia quando você acorda de manhã, não sei se você acorda, se você faz uma oração, se você faz alguma meditação, não importa. Mas assim, pelo menos tirar 5 minutinhos antes de levantar da cama e pensar em momentos bons, sabe? E já imaginar o seu dia. Imaginar como que vai ser aquele dia, se você vai sair para trabalhar ou vai trabalhar em casa, que vai ser um dia bom, produtivo, e que no final do dia vai ter ocorrido tudo bem, ou então se você vai final de semana vai fazer um passeio, sabe? Trazer coisas boas. Porque aí quando a gente levanta da cama já com esse sentimento, né? Com esse pensamento, ó, o pensamento vai te trazer um sentimento de felicidade, de, de leveza. E aí você vai vai levar essa leveza para o dia todo. E aí você vai chegar no serviço, né? Se você trabalha fora, ou mesmo online, as pessoas vão até falar assim para você, nossa, o que aconteceu que você está tão feliz? E aí você fala, acordei e agradeci, né? Só agradeci pela vida, já memorizei já intuí, né? Que hoje vai ser um dia bom, já trouxe essa emoção de felicidade, de leveza, e isso já mudou a minha vida. Já mudou o dia de hoje. Se a gente começar a fazer isso todo dia, a gente faz uma experiência. Começa a fazer uma vez por semana, e aí depois vocês vão notar a diferença que dá na vida de vocês e aí tudo começa a dar certo, né? Porque quando a gente está em uma boa energia, né? Uma boa vibração, a gente deixa um pouco de reclamar, porque assim, os problemas continuam, né? Isso não vai acabar com os problemas, mas quando você tiver desafio para resolver, você vai olhar para aquilo e você vai falar, ai, tá bom, vou resolver. Mas assim, com mais leveza, sabe? Você não vai ficar remoendo, você não vai ficar com a cabeça desse tamanho, de até dor de cabeça. Então, são pequenos. Como é que fala? São pequenas mudanças que você vai trazendo para o seu dia a dia, mas que vai fazer toda a diferença. E aí, o bom é que você acaba atraindo pessoas que estão, assim, vibrando legal, que nem você, numa energia boa, sabe? Porque é isso que a gente precisa
para o nosso dia a dia, né? Para a gente ter uma vida mais leve, para a gente ter mais alegria mesmo, né? Para a gente conseguir fazer as nossas coisas em paz, com leveza. A gente precisa trazer essas práticas. É, Por isso que eu falei, né? Que essas coisinhas assim, se fosse ensinado na escola, para as crianças, para os adolescentes, o mundo seria melhor, né? Porque às vezes um problemão que acontece com a gente se torna um probleminha, né? Porque a gente começa a olhar assim para aquele desafio que às vezes é difícil, mas a gente consegue levar ele de uma outra forma, sabe? Com mais leveza mesmo, com mais simpatia até, né? É, Então é isso que eu queria trazer, né? Para a gente começar a fazer essas práticas que são tão simples, é de graça, né? E que é só você começar a fazer. Outra coisa também muito legal, que eu às vezes faço, nem sempre que eu esqueço, quando eu estou com algum problema, ou algum desafio, alguma coisa para resolver que eu não consegui, ou que eu não conseguia naquele dia, aí eu fecho quando eu vou dormir, né? Eu faço minha meditação, tal, e aí eu fecho os olhos e falo assim, Deus, Criador, enfim, você vai falar para quem que você acredita, o universo, resolva para mim, né? Resolva essa questão para mim. E você fecha o olho e vai dormir. E no outro dia, gente, é incrível, vem a resposta daquilo que você queria. Às vezes não é aquilo que você queria, mas vem uma resposta. E aí, mesmo se não é uma resposta, mesmo que você que não seja a resposta que você queria, né? Porque nem tudo é do jeito que a gente quer, mas você consegue olhar assim e falar, ah, tá bom, ok. Então eu vou conseguir fazer de uma outra forma tal. Isso funciona muito, gente. Você vai estar falando com, não sei se vocês conhecem essa expressão, é como se você falasse com o seu eu superior, sabe? Com uma fonte maior sua mesmo. E que essa fonte maior sua vai trazer essa, essa intuição para você, entendeu? Então, assim, tá tudo disponível pra gente, né? Tá tudo muito disponível. É só a gente saber usar, tá bom? Então é isso que eu queria trazer hoje e já aproveitar para falar para vocês que tudo isso com mais profundidade é feito com as terapias integrativas, por exemplo, com o Theta Healing, né? Que é uma ferramenta onde a gente entra através de uma meditação que a gente faz com a pessoa fica consciente, né? E essa meditação ajuda a pessoa, a gente ajuda a pessoa a entrar profundo nas situações dela de conflito, daquilo que ela não tá gostando, ou se ela quer manifestar, se ela quer algo na vida dela e não consegue aquele objetivo, a gente ajuda ela a entrar nessa questão e a identificar essa questão dela. Sejam bem-vindos, o pessoal que está entrando com o Theta Healing, né? A gente ajuda a identificar a crença raiz daquele problema e a liberar as questões, é, esses sentimentos, essas emoções, que estão bloqueando a vida dela, sabe? Que está bloqueando ela de realizar algo. Às vezes quer entrar em uma faculdade e não consegue. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Então é muito legal. Com o Theta Healing a gente entra profundamente nessas questões para a pessoa, né? Para o cliente conseguir olhar para aquela situação e realizar, né? Aquilo que ela precisa realizar, que ela veio realizar no mundo. Tá bom? Então é isso. Se tiverem dúvidas, podem me perguntar aqui também no privado. Se quiser também conversar no privado para agendar realmente uma sessão, ver como funciona mais a fundo. Também estou disponível aqui e é só me chamar, tá bom? Então hoje a nossa live foi sobre os